Olá, meus queridos pré-vestibulando, tudo bem com vocês? Bom, gente, nós vamos para o vídeo número 3 do nosso canal. Eu espero que vocês estejam gostando e que esteja ajudando muito vocês. Bom, gente, esse terceiro vídeo é sobre uma obra literária que vai cair na Unicamp, A Carta, escrito por Pero Vaz Caminha. A Carta é uma obra, na verdade não foi uma obra literária, né? Ele não escreveu como, eu vou escrever um livro, alguma coisa assim. Foi, na verdade, um jeito de comunicação da época, e Pero Vaz Caminha, né, tava fazendo uma expedição junto com outras pessoas, e o que ele fez? Ele escreveu uma carta para informar o rei sobre o que eles tinham encontrado, né? Então, na carta, ele escreve de uma forma muito detalhista como ele chegou no Brasil, né? O que eles encontraram ao verem ao chegarem aqui no país, não é mesmo? No final do vídeo eu vou deixar para vocês um audiobook no link, que é muito bom, que eu escutei, na verdade, porque eu não li a carta, eu escutei o audiobook, mas ele fala de uma forma tão detalhista, ele lê assim de uma forma tão gostosa que parece que você está escutando o Pero Vaz Caminha falando com você. Enfim, ele retrata muito sobre a visão que os portugueses têm sobre o mundo. Óbvio, eles têm muito essa visão, sim, eurocêntrica, né? Até hoje, mas antigamente prevalecia muito. Eles chegaram no Brasil e eles viram, né, as matas, viram os índios, enfim. E quando eles viram os índios, eles já atribuíram, naquele momento, a uma visão religiosa que eles tinham, a inocência dos índios. Por quê? Porque em Gênesis, na Bíblia, diz o quê? Que Adão e Eva, eles andavam sem roupas, eles andavam nus, né? Até que eles comeram o fruto da árvore proibida e acabaram se dando conta da sua nudez e tudo mais. E para eles tiveram aquela visão do quê? De que os índios eram inteiramente inocentes e puros aqui, né? Porque eles andavam nus como se fosse uma coisa super normal e eles não tinham vergonha e mesmo ao mesmo tempo eles andavam naquela simplicidade. Então os índios eram muito inocentes para eles. Uma outra coisa que retrata muito é a visão do português, achando que o índio queria dar coisas para ele quando ele chegou aqui. Tem uma parte da carta que relata que um índio olhou um colar, né, do capitão e apontava pro colar, e o índio queria aquele colar para ele, porque eu acho que ele deve ter achado bonito, interessante. Não conhecia esse tipo de material de ouro aqui ainda onde ele morava, e depois ele apontava para a terra, né? Talvez o índio esteja querendo dizer que o quê? Que ele queria levar aquele amuleto para ele, aquele colar para ele, mas os portugueses interpretaram como que? Como que o índio queria dizer que ali na terra havia ouro, né? Havia com ele ali. Então, eles tinham muito essa visão do que eles queriam ver, na verdade, né? Mas, em geral, na primeira presença dos portugueses aqui no Brasil, eles e os índios tiveram uma relação muito harmoniosa, muito boa, né? Não houve nenhuma tentativa de escravidão, nenhuma tentativa de querer pegar o índio para eles. Na verdade, o que eles pegavam? Eles pegavam, por exemplo, eles pediam para tal pessoa que estava com eles na nau ir acompanhar os índios até as suas ocas, passar uma noite ou um dia com eles e trazer de lá, por exemplo, amuletos que os índios faziam, ou ornamentos, ou recipientes que os índios usavam, por exemplo, para comer, para poder levar de volta embora, né? Eles pediam para os índios davam para eles na maior tranquilidade, né? Para eles fazerem o quê? Entregarem para o rei depois, para eles fazerem um estudo sobre aquilo, entenderem sobre aquilo e mostrarem para o rei sobre como as pessoas viviam na época, né? Pero Vaz Caminha relata muito isso. Ele relata também as vestimentas, as pinturas dos índios, né? Porque eles não se vestiam, apenas as pinturas, né? Como eles pintavam o corpo deles, né? As penas que eles usavam, que eles furavam os lábios e atravessavam com ossos, coisas que nós podemos ver ainda em tribos indígenas até hoje, né? Pero Vaz Caminha, ele relata muito a questão de que eles achavam que os índios não tinham uma religião, eles não serviam a ninguém, eles não sabiam da existência de Deus, por exemplo. Então, quando eles chegaram lá, eles realizaram mais de uma missa, algumas missas, e nessas missas, muitos índios queriam participar e ajoelhavam e adoravam o Senhor, né, a hóstia,
Junto com eles acharam lindo aquilo. E aos poucos, nessa mesma época, né, que eles estavam ali, nessa primeira expedição, o que eles fizeram? Eles pegaram e começaram a cobrir as índias. No começo, as índias não entendiam. Quando levantavam na missa, deixavam cair o pano e não se importava, ficava pelada no meio da missa. Mas eles não viam como vamos dizer, uma ofensa nem nada. Porque eles viam essa santidade nos índios, né? Essa inocência que eles viam muito forte nos índios. Ele relata muito isso nas cartas. Ele fala várias vezes sobre a inocência do índio. Em geral, a carta fala sobre isso, gente. Sobre essa primeira expedição, os detalhes que ele viu, né, nos índios, a forma que eles viviam, né, sobre as pescas, o fato deles caçarem, né. Fala um pouco sobre a paisagem também, não muito, mas falam sobre as árvores, né, as coisas que eles viam, a forma que, por exemplo, eles entravam no mar, mas não entravam muito profundamente, só até onde eles conseguiam porque eles não tinham barcos, né? Por exemplo, às vezes eles faziam umas jangadinhas para pescar, sabe? Coisas do tipo. Relata também uma parte em que os índios estavam dançando e alguns dos portugueses foi dançar junto com os índios. Então nessa primeira coisa não foi uma coisa assim que os portugueses chegaram e já invadiram e pegaram e é isso e acabou, voltaram para Portugal. Não. Nessa primeira vinda deles para cá, foi algo bem pacífico, sabe? Eles tiveram relações uns com os outros bem harmoniosas, vamos dizer. Os portugueses, ele relata na carta, né, até para o rei, sobre a beleza das índias, que ele achava as índias mulheres muito bonitas, e ele até fala que se as portuguesas vissem a beleza das índias, elas ficariam ofendidas por não ter tal beleza, né? Eles se espantam muito também com o fato das índias serem depiladas, porque em Portugal não era costume, não era comum. Então eles verem a nudez por completa, né? Eles ficaram assim cheios de beleza, de admiração. A forma como ele relata é uma admiração muito genuína também, nada assim sexual ou do tipo, é porque eles ficam curiosos, acham muito bonito em si mesmo. E eles falam também sobre a limpeza dos índios, que mesmo eles sendo selvagens, como eles costumavam dizer, né? Tipo, vamos supor, não será uma civilização e tudo mais. Uma civilização que eu digo no sentido de como eles veem a civilização, né? Pessoas que sejam catequizadas, vivem numa cidade, enfim, esse tipo de coisa. Eles falaram que eles eram muito limpos. Eles comiam muitas raízes, como batata, mandioca, esse tipo de raízes, né? Eles se alimentavam muito disso, dormiam ao relento. Eles destacam também que nas ocas onde os índios moravam, eles não falam ocas, né? Eles falam moradia, que era uma moradia era uma moradia extensa, onde viviam muitas famílias juntas e havia apenas 2 entradas, uma de cada lado, né? Uma em cada ponta. Enfim, eu acho que é isso, né? Eu vou deixar o audiobook para vocês ouvirem, mas em geral é isso. E no próximo vídeo eu vou começar a colocar alguns exercícios de literatura que tenham a ver com essas obras que eu trago. Vou deixar o link do meu Instagram também, que durante essa semana eu vou postar uns exercícios sobre essa obra, a carta, e algumas sobre Gregório de Matos que eu já passei aqui, tá bom? Bom, gente, se vocês gostaram, se pode ajudar vocês, compartilhe esse vídeo, curta e comente aqui embaixo, tá bom? Um beijo e uma boa sorte!